Ô, Jéssica, e a gente até tava falando, que a gente já conversou até no outro QGCast, e algumas coisinhas você falou pra mim na época que vamos começar da parte de estudo, a gente vai seguindo uma linha, mas não precisa seguir uma cronologia, não. Mas você falou uma coisa, pra eu não me enganar, você trabalhava com a sua mãe, trabalhava numa empresa da sua mãe quando você tava, antes de entrar na polícia? Sim, eu trabalhava no comércio, trabalhava numa loja de roupa, tamanho plus size, e fiquei mais de 10 anos trabalhando no comércio. Nossa, então assim, é isso que eu ia falar pra você. Aí você ficou 10 anos trabalhando no comércio, você falou que foi por influência de um amigo que... Na verdade, eu, sempre admirei a polícia, né, as forças de segurança pública, e eu resolvi estudar, na época que eu fazia jiu-jitsu, tinha o Flávio e o Chan, você lembra deles? Então, aí eles, num treino de jiu-jitsu, o Chan, ele comentou que o Flavinho tinha passado, né, no concurso da Polícia Civil, aí eu dei um estralo, né, caramba, o Flavinho passou no concurso, meu, aí eu comecei a imaginar qual que é a idade dele, né, como que ele... Mas até então você nunca tinha pensado. Não, eu achava, a gente às vezes acha que não é palpável, né? A pessoa passou em concurso público, eu tinha aquela ideia de que concurso público era muito difícil, você tem que estudar mais 5 anos para passar num concurso. Você era estudiosa na escola, Jéssica? Confessa pra gente, fala a verdade aí. Eu tô falando porque eu era um péssimo aluno na escola. Eu acho que eu tinha um pouco de facilidade, mas não que eu era estudiosa. Eu sabia o momento certo de brincar, de jogar truco na sala de aula. Já tomei uma vez uma suspensão por causa de truco na sala de aula. E aí eu não era estudiosa em casa, não tinha costume nenhum de estudar pra prova, mas quando o professor explicava na sala de aula, peraí, eu tenho que aprender isso aqui. Aí, com a explicação do professor, eu conseguia pegar e fazer a prova, mas eu nunca fui uma pessoa dedicada a estudo, não. Tinha minhas facilidades, matemática, eu sempre fui... Você era melhor em cálculo? Minha área é em cálculo. Aí eu comecei a estudar direito para concurso público mesmo, nunca tive acesso com direito. Aí foi o Chan que trouxe você pro QG, então, na época? Foi ele que falou do QG, você estava iniciando... o QG concurso nem era aqui ainda. Era no outro, né? A gente tava no outro lugar. Mas sabe por que a gente fala assim? Pra você ver como é que as histórias vão se cruzando. Eu era um aluno muito ruim na escola, eu odiava estudar. Fiz a faculdade por obrigação. Eu sou muito honesto em falar isso aí. Eu fiz a faculdade de administração por uma obrigação mesmo, não queria ter feito. Mas eu tentei engenharia, vi que não era pra mim, era péssimo em cálculo. Falei, o que eu vou fazer? Não tenho o que fazer, você faz administração. Eu brinco assim, mas falo com todo respeito. Porque a administração se tornou, durante uma época, uma faculdade para quem não sabia muito uma opção. Mas eu ia fazer administração e administrar o quê, cara? Eu iniciei a administração, fiz um semestre. Odiei. Achei que era cálculo, era nada a ver. Que nem você falou, se você não sabe o que você quer, vai pra administração. Cara. E aí lá... Eu fiz isso. Eu sei que... Então, assim, aí quando eu passei no concurso, eu não acreditei que fosse passar. Aí quando eu passei, eu falei, caramba, passei. Acho que eu consigo ajudar outras pessoas. Só que eu brinco, a gente só tinha amigo a galera do jiu-jitsu. Né? Meus amigos eram a galera do Gil, era a galera da rua, lá da minha casa. Puta, eu falo os maloqueiros no bom sentido. Né? Eu nunca fui de andar com os nerds, com os CDF, com os caras assim. Eu sempre andei com maloqueiro. E aí eu chamei os caras. Aí o Chan falou pra mim, meu irmão não passa em nenhum concurso, quero o Flávio. O Flávio vinha reprovando uma porrada. Daí eu falei, vamos montar um grupinho de estudo então? E aí a gente pegou, eu brinco, o ruim, o horrível, o péssimo. E aí foi quando a galera conseguiu passar. O único que acabou não passando foi o Chan, porque não se dedicou assim da maneira que... Ele sabe que ele não se dedicou o tanto que precisava. Mas o resto passou. Eu, o Flávio, o Gambinho, quem mais que passou? Que estudou lá nesse grupinho com a gente. O Felipe, que é escrivão de Jacareí. O Rivoli, gente boa pra caramba. E aí a gente dali começou a entender que, se eu conseguir ajudar eles... eu consegui ajudar qualquer pessoa. E aí o Chan saiu fazendo propaganda, aprovaram quem você falou. Aí foi onde você veio, mas é o que você falou, no seu caso, você tinha então você tinha facilidade de aprender, mas não tinha motivação para aprender. Eu nunca fui uma pessoa estudiosa, mas aí no cursinho, assistindo aula, você com aquela motivação, né? Te botava uma pilha, né, galera? Nossa, era muito legal as aulas. Aí eu acabei me interessando, né? E não parei de estudar. Aí eu terminava um cursinho, aí
esperava dar um espaçamento de um cursinho pro outro, né? Eu terminava o cursinho, aí, tipo, não podia pagar direto. E aí eu fiquei, acho que uns 2 anos nisso aí. Eu comecei em 2015, aí em 2017 você abriu o plano anual. Foi. Aí eu falei, não, agora eu vou... Era mensal, né? A gente pagava por mês. Era. E aí eu comecei a fazer esse plano, aí eu ia direto, aí como eu fiquei 1 ano direto, e foi muito bom, porque aí no final desse plano anual, aí abriu o concurso, né? Mas sabe o que eu fiquei feliz no seu? Porque você passou direto nesse concurso. Sim. Você veio ali, reprova. Você teve, assim, as oscilações no estudo, mas você não tinha reprova. Eu falo isso porque... É que o concurso também demora muito, né? Demora. É isso que eu falo pra galera. Demora muito pra abrir. Você tinha feito a prova em 2013, né? Era. 2013, 14. Então, aí foi abrir em 2018. 4 anos depois. Então, aí depois abre em 2022. O negócio é você persistir, né? E não parar, porque aí fica aquela monte de notícia. Vai abrir digital. E eu acho que isso me motivava, sabia? Isso é bom, cara. O cursinho foi bom por isso. Vai abrir, seu notícia e tal. Aí eu falei, nossa, agora vai. Eu vou acelerar os estudos, né? E não abria coisa nenhuma, né? Foi abrir só em 2018, mas foi bom pra mim por esse motivo, que eu não perdi o foco. É porque se você, sendo honesto, falando no contexto geral, o latino, o brasileiro, a gente tem mania de fazer as coisas em cima da hora. Sim. Vai ter prova? Vou estudar um dia antes. Vai ter TCC? Gente, assim. A maioria, assim. Que vai abrir edital, aí começa a estudar, que acha que vai conseguir passar. E na verdade não, o edital, quando ele abre, você tá repassando a matéria pra você... Tudo que você já viu, né? E quando abre, é o que você falou, abriu, ali é uma chance. Você tem que estar preparado na hora que abre, né? Não que a hora que abriu que você tem que se preparar. Total. E aí, na época, eu brinco que eu falo, suspeita falar, porque eu lembro de você na sala de aula. Eu lembro que você trabalhava até tarde, chegava aqui... aula às 19 horas e vinha pra cá. Aí uma vez eu falei assim, Jéssica, você chegando atrasado, o que tá acontecendo? Porque eu falei, não sabia da tua realidade. Você falou, eu trabalho até às 19. Aí eu me conscientizei, falei, caramba, se ela trabalha até às 19, você imagina. Eu não sei se você vinha de ônibus, você vinha de carro, mas assim... Eu pé, na verdade, lá do Vale Sul até aqui. Olha só a distância. Então você imagina, saía de lá, vinha a pé, cansado, um dia inteiro de trabalho, um monte de dor de cabeça... Aí você tinha que chegar, esquecer tudo aquele dia, prestar atenção, focar o máximo que você puder, ali naquelas 2, 3 horas ali, e depois ir. É aí que entra um negócio legal que eu falo pro pessoal, sabe qual que é? Não interessa a quantidade de horas, interessa a qualidade das horas. Quando você vinha, isso eu lembro bem, características boas, positivas, de você perguntar, questionar, mas e tal coisa? E por que tal coisa? Porque até isso a gente é cortado na escola. Na escola, quando você pergunta por que, o que eles fazem? Ah lá, burrão! Os caras esculacham. Então a gente acostuma a não perguntar por que das coisas. Mas eu sei que tinha umas pessoas que ainda tiravam saldo de perguntar muito, sabe? Eu realmente era um aluno que perguntava muito. E eu não conseguia, focar na próxima explicação se eu não tirasse a dúvida da anterior. Então, eu era uma pessoa que tirava muita dúvida. E tinha muita gente que estudava, o dia inteiro e ainda via pro QG à noite, né? Que era outra realidade. Era uma outra equipe. Tinha uma equipe, um grupinho de estudo que eles se reuniam durante o dia e iam direto pra aula. Então, às vezes, eles até estavam afiados na matéria e às vezes eu fazia uma pergunta que era óbvia pra eles, ou eles já tinham visto muito e, às vezes... Tinha umas piadinhas, sabe? Mas eu gostava de perguntar, eu não saía com dúvida. O meu tempo que eu tava aqui era um tempo com qualidade. Total. Eu tava aprendendo. E eu, não perdi o foco. Eu me obrigava a vir todo dia na aula e eu não perdi o foco disso, né? Total.